Oi gente, eu sou a Ana, fisioterapeuta do Mãos em Evidência. Hoje eu vou falar para vocês sobre a órtese em modelo funcional ou posição funcional. Quando a gente observa a nossa mão e tendo conhecimento da anatomia e da cinesiologia da mão, a gente sabe que a nossa mão é composta por 3 arcos: o arco longitudinal, o arco transverso distal e o arco transverso proximal. É de fundamental importância a preservação desses arcos para a funcionalidade da mão e para a prevenção de deformidades da nossa mão. A órtese em posição funcional, então, tem o objetivo de fazer a manutenção desses arcos, manter o posicionamento funcional da mão do nosso paciente. Essa órtese, então, ela está bem indicada naqueles pacientes que sofreram algum tipo de lesão neurológica, por exemplo, um acidente vascular cerebral, paciente que tem uma lesão de nervo periférico, por exemplo, de uso noturno num paciente com paralisia de nervo radial. Ela também oferece ao paciente um bom posicionamento nos casos de síndrome do túnel do carpo. Essa órtese, então, ela é um dispositivo externo que tem como objetivo evitar as deformidades, de certa forma, manter o tônus muscular da mão do paciente, facilitar alguma AVD e controlar a dor. Mesmo que o paciente não tenha função desse membro afetado, eu posso usar essa órtese para evitar que o meu paciente fique com a mão fechada, impossibilitando até mesmo que a pessoa que cuida do paciente possa fazer a higiene da palma da mão e preservando a pele da palma da mão. Muitas vezes o paciente tem uma hipertonia tão importante que a pessoa que atende ele, que cuida dele, não consegue mais abrir essa mão. Chega as unhas a ficarem cravadas ali na palma da mão, começa a ter problemas de pele porque a mão fica muito fechada. Então a gente pode usar essa órtese naquele paciente acamado simplesmente para a gente manter um bom posicionamento da mão. Essa é uma órtese que não é muito fácil de moldar na mão do paciente, requer uma curva de experiência grande, porque muitas vezes tu vai ter que ir na casa do paciente fazer essa moldagem e como o paciente apresenta hipertonia, então muitas vezes é difícil, bem difícil da gente conseguir moldar. Às vezes a gente até pode fazer mais de uma vez, mais de uma tentativa, tu molda, daí o paciente vai ganhar um pouquinho de amplitude de movimento e aí tu consegue numa próxima vez vir e melhorar um pouco mais. Outra coisa que tem que ter muito cuidado com a pele desses pacientes, que a pele é bastante sensível e pode machucar, então é uma órtese que a gente precisa acolchoar, precisa proteger um pouco mais. Então, meu paciente vai ficar numa posição de uma leve extensão do punho, mais ou menos uns 30 graus, uma semiflexão das metacarpofalangianas, também a gente pode estar pensando nos 30 graus, uma extensão, assim, uma leve flexãozinha das interfalangianas, para que ele não fique com os dedos retos, né? Então a gente põe numa leve flexão e o polegar vai ficar em abdução. E isso muitas vezes é super importante no paciente espástico, porque a abdução do polegar já vai favorecer a abertura da mão. Então a gente tem que ser capaz de manter o polegar em abdução, as metacarpofalangianas em uma leve flexão e o punho em uma leve extensão. Na minha opinião, o melhor jeito de fazer essa órtese foi usando um molde pré-pronto.
Isso meio que abriu os caminhos para mim, porque eu achava muito difícil de fazer antes e agora eu acho muito mais tranquilo. Então, vou mostrar para vocês como é esse molde. Esse aqui é um moldezinho em EVA, a gente faz um recorte no polegar e isso facilita muito pro posicionamento do polegar. Eu vou colocar a mão do meu paciente lá, ó, e o polegar já encaixa ali no lugarzinho. O ideal é que esse molde é grande para minha mão, mas o ideal é que ela passe um pouquinho o comprimento dos dedos, né? Fique circular assim na mão, lateral na mão, e que venha até o terço médio do antebraço para ter uma boa estabilidade. E o fechamento a gente faz com velcros, tá bem? O que eu tinha para falar para vocês a respeito da órtese de posicionamento é isso. Ela tem uma ótima indicação, principalmente para evitar as deformidades. É um grande recurso que a gente tem na mão, tanto nos pacientes neurológicos quanto nos pacientes ortopédicos e de trauma. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Estou à disposição de vocês, se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, estou à disposição. Obrigado por acompanhar o Mãos em Evidência e até mais!